Meus amados, graça e paz, missionária Cardênia, mais uma vez trazendo reflexão aos nossos corações. Pequenas frases, pequenos estudos de edificação para as nossas vidas. Mas antes de colocar aquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu gostaria de te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, assista o vídeo, curta e compartilhe em nome de Jesus para que outras vidas venham a ser alcançadas, amém? Quem tem me acompanhado sabe que nós estivemos alguns dias falando acerca dos frutos do Espírito. E como eu bem disse, agora vamos falar um pouco acerca das obras da carne. Eu gostaria de ler um texto base e dar uma pequena pincelada naquilo que nós vamos explanar. Eu vou dizer no contexto geral aquilo que a cada dia nós vamos estar reflexionando. Amém? A palavra de Deus diz, Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo 16, diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, pois são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Como são as obras da carne para que nós venhamos ter uma melhor compreensão? Nós vamos entender da seguinte forma. Eu decidi organizá-las por grupos de coisas carnais. E dentro desses grupos, eu dividi em 5 grupos. E dentro desses 5 grupos, a cada dia nós vamos estar falando um ponto diferente. Amém? O primeiro grupo eu classifiquei como as obras de nível moral. No versículo 19, nós lemos aqui esse nível de obras consideradas a nível moral, que são prostituição, impurezas e lascívia. São obras da carne que se referem basicamente à sensualidade. Por que, missionária Cardênia? Porque se nós pararmos para observar, nós vamos entender que o maior propósito de Satanás é sujar o nosso corpo. Ele tem prazer em nos levar à imundícia em nosso corpo, porque ele sabe perfeitamente que o nosso corpo, ele deve ser templo e morada do Espírito Santo. Embora muitas vezes não tenha sido dessa forma, mas o propósito de Deus é que o nosso corpo venha a ser templo e morada de seu Espírito, que ele venha fazer morada em nós. Nós vemos aqui, quando Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, quando Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, um dos propósitos, um dos prazeres, um dos objetivos de Satanás é justamente fazer com que nós venhamos a pecar contra o nosso corpo. Para quê? Para sujar, para que Deus não venha habitar em nós, para que o Espírito de Deus se afaste de nós, porque a Bíblia diz que onde há imundícia, o Espírito Santo de Deus não habita, porque Deus é santo. Amém? O segundo nível que eu classifiquei são os níveis de obras de nível espiritual. Nós podemos referir-nos, no versículo de número 12, acerca da idolatria e da feitiçaria. Por que, missionária, obras de nível espiritual? Porque quando nós praticamos tanto a idolatria quanto a feitiçaria, nós estamos
afetando e jogando diretamente com o mundo espiritual. E preste atenção, se eu fosse você, não perderia nenhum dia de reflexão, porque erramos por não conhecer as Escrituras. A Bíblia diz em Oséias que o povo perece porque falta conhecimento. E tudo que nos vai passando, que nos vão dizendo, nós vamos comendo, vamos alimentando, sem saber se realmente procede da Bíblia. Amém? Nós temos que entender uma coisa, e eu tenho observado muito, às vezes nós erramos, quando pensamos que idolatria é somente adorar imagens e esculturas. Tudo que nós colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas, antes que Deus, é uma forma de idolatria. Você sabia que você pode idolatrar o teu filho e não estar sabendo? Você sabia que você pode estar idolatrando o teu trabalho, ou o teu esposo, ou qualquer outra coisa? Tudo que nós colocamos antes de Deus é idolatria. Amém? Essa simpatiazinha, tudo isso é feitiçaria. Nós vamos estar reflexionando sobre isso também. O terceiro nível são obras de nível temperamental. Versículo de número 20 disse inimizades, porfias, ciúmes e iras. Então nós percebemos que essas obras, elas são de natureza relacionada ao nosso temperamento, ao temperamento humano. Por quê? Porque cada pessoa tem uma forma de pensar, cada pessoa tem uma forma de agir, mas o meu humor, mas o seu humor, ele não pode se tornar pecaminoso e nem muito menos prejudicial à sua vida espiritual ou à minha vida espiritual. Então, é importante que nós tenhamos isso muito claro. Amém? A quarta obra que nós estaremos estudando também são as obras de nível relacional. O que é isso, missionária? Versículo 20 e um pouquinho do versículo 21. Discórdias, dissensões, facções, invejas. Essas obras estão relacionadas com o meu relacionamento, com o seu relacionamento, com as demais pessoas. Por quê? Porque nós, como servos de Deus, o nosso testemunho, ele é crucial. Eu, como uma serva de Deus, eu não digo nem como missionária, eu sou serva. O Senhor me chamou para servir. Embora a unção tenha descido, a consagração tenha vindo à minha vida, Deus me chamou para servir. E eu, como serva de Deus, eu tenho obrigação, eu tenho o dever de dar um bom testemunho. Esse testemunho, ele não é dentro da igreja. Ele não se resume nas minhas vestimentas. Não é em eu portar uma Bíblia debaixo do meu braço. Isso é religiosidade. É muito diferente de testemunho, de conduta. O meu bom testemunho, ele deve ser independentemente do lugar aonde eu esteja, com quem eu esteja. Ele é independente. E eu, como serva de Deus, eu tenho que entender que ele é de suma importância. O nosso testemunho, o meu testemunho, o seu testemunho vai falar muito mais do que as palavras. As pessoas, eu posso falar muito bonito, eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se eu não praticar o que nela há, se as pessoas não verem que a minha conduta condiz com aquilo que eu falo, de nada servirá. É por isso que Tiago disse que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amém? Porque Jesus discriminava, porque Jesus rejeitou os escribas, os fariseus, os entendidos doutores, porque eles colocavam um jugo no povo, mas eles mesmos não praticavam a palavra. De boca eles honravam a Deus, mas o coração deles estava longe, diz as Escrituras. Amém? E a quinta obra que nós vamos estar estudando é acerca das obras de nível físico.
Versículo 21, bebedices e glutonarias. Essas obras, elas basicamente se referem ao nosso corpo físico. Amém? Então, para concluir, nós vemos aqui no versículo de número 21, que ele segue dizendo aqui, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. As obras da carne, então, se resume basicamente em tudo que é operado sobre a nossa natureza carnal. Amém? Isso nós temos já claro nesses pequenos minutos, ok? Mas e essas outras coisas? Essas coisas semelhantes, o que seriam? N coisas. Nós podemos dizer que essas coisas semelhantes podem ser vícios, podem ser mentiras, podem ser desonestidade, pode ser violência, pode ser roubo, pode ser preguiça, pode ser inúmeras coisas. Tudo que não provém de Deus, tudo que é da carne, nós precisamos eliminar. Amém? Então, se eu fosse você, eu não deixaria de assistir nenhum dos próximos vídeos, porque vai ser de grande edificação para sua vida. Amém? Eu te convido, eu te reto, entre comigo nessa e vamos aprender juntos, porque através do aprendizado nós vamos conhecer a cada dia a vontade de Deus, estar mais perto dele e automaticamente ser abençoado por ele. Quer viver o sobrenatural de Deus? Aprofunde-se em sua palavra, meta-se com ele a cada dia, amém? Que Deus te abençoe e não esqueça, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, amém? Deus te abençoe.